E aí na última aula a gente avançou nisso aqui, toma bastante cuidado que a dor e o sofrimento ela não são requisitos, não é algo que você precisa ter para falar em dano moral. O dano moral também não se confunde com um mero transtorno, um mero aborrecimento. Até contei para vocês a história de uma jurisprudência interessante, que é da moça que é barrada na festa, né, porque não estava com os trajes ali finos que se exigia no convite. Isso não foi configurado pelo STJ como um dano moral, por óbvio. E a gente falou aqui das subdivisões, vamos dizer assim, que você pode fazer do dano. Pode ser um dano moral direto quando atinge a própria pessoa, indireto quando ele atinge de forma reflexa alguém que já morreu. E aí você tem aqui a figura do cônjuge ou do parente sobrevivente aqui até quarto grau, seja em linha reta, seja em colateral, vocês vão estudar isso lá no direito de família. Lembrar também que é possível que a pessoa jurídica ela sofra o dano moral, súmula 227 aqui, e esse dano moral é o dano moral que a gente chama de dano moral puro ou dano moral estrito sensu, que é aquele que atinge realmente a honra da pessoa. Então, quando você tem uma pessoa jurídica ali, tendo a sua imagem, a sua honra ali, o seu nome mencionado de forma pejorativa, você tem a possibilidade de que essa empresa ela sofra o dano moral. Um caso muito comum que você percebe nos tribunais é a negativação. Então, a negativação indevida, quando uma pessoa jurídica aqui, ou uma empresa, na maioria das vezes, ela tem o seu nome constando em dados de restrição de crédito de forma indevida, quando ela tem crédito na praça, ela não tem dívidas, é uma justificativa para você trabalhar com o dano moral aqui para essas pessoas jurídicas. A última parte que a gente falou aqui foi quanto à necessidade de demonstração da ocorrência de dano, né, a necessidade de provar esse dano. Você tem a regra, o dano moral subjetivo, em que ele deve ser provado, ele deve ser comprovado. E aí tomar cuidado que o que você deve provar não é só o dano moral no que se refere ao dano evento, mas ao bem jurídico que foi ali lesionado. E você tem o dano moral presumido, que é aquele que tem uma consequência lógica da própria conduta ou do fato em si. Eu listei para vocês alguns exemplos aqui, né, que você extrai do próprio STJ. O dano à imagem, ele é um tipo de dano em ré ipse, a morte de um familiar. O dano estético, que a gente vai trabalhar com ele logo logo um pouco mais aprofundado. Você tem a negativa devida aqui de cobertura com plano de saúde. Você tem negativação do nome de uma pessoa de forma indevida, né? Colocar aí restrição de créditos aí nos cadastros, SPC, Serasa, essas coisas. Você tem a violência doméstica, você tem o curso que é oferecido sem reconhecimento do MEC, você tem a questão da perda de bagagem, que é algo interessante também, perda de bagagens em viagens aéreas. Isso aqui é foda, né? Basicamente você vai viajar e a empresa, no momento em que você está colocando a bagagem ali, retirando nesse meio termo, ela acaba perdendo a sua bagagem. Isso configura dano em ré ipse também. Outro, assim, casos interessantes que você tem um legal, compensação de cheque pré-datado antes do prazo. Tem até uma súmula, que é a súmula 370. Então veja, vou colocar bonitinho aqui. O Flávio me passou um cheque que estará bom, ou seja, que eu combino com ele, que eu só vou compensar esse cheque, sei lá, no dia 20 de maio. Aí o que eu faço? Sabendo que o cheque é uma forma de pagamento ali à vista, é... não, era para estar travando não. Sabendo que é uma forma de pagamento à vista, o que eu faço? Eu vou lá e, dia 6, né, no caso amanhã, eu vou lá e compenso aquele cheque. Existe uma súmula falando que isso, por si só, é causa para dano moral aqui, você viola, né, o que seria o acordo ali, a confiança que foi criado, né, no momento do pagamento.
Então, uma súmula importante para você saber é a súmula 370. Caso interessante que você tem do dano moral presumido, e esse é um caso bem polêmico, é a questão de alimentos em produtos, né, na relação de consumo. Não é tanto um assunto nosso, mas eu vou trazer ele aqui, porque é um assunto bem polêmico, bem interessante, e o próprio Tartucci ele trabalha no livro dele também esse problema. A questão que chegou no STJ e chega com uma frequência até grande é de um determinado alimento, uma bolacha, biscoito, sei lá de onde que é como que é que você fala aí, né? Mas aquele bolacha recheada lá, ela tinha um determinado bicho lá, uma larva, sei lá o que é que tinha dentro do biscoito. A discussão que se fazia era a seguinte: se a pessoa comeu, aí beleza, existe o dano. Se a pessoa não comeu, o único dano que ela sofreu é o dano material. No caso, sei lá, custou R$2,50 a bolachinha ali, você teria que restituir ao consumidor o valor de R$2,50. E o louco é que isso chega no STJ, né? Para começar a discussão. E aí, depois da bolacha, vem o sonho de valsa, que tinha um bicho lá dentro dele também. Vem a cerveja com um objeto estranho dentro. Vem a Coca-Cola com o tal do rato, né? Que a gente vê hora ou outra aí passando nos noticiários. E aí começa toda essa polêmica. Será que existe um dano moral presumido? Ou seja, o simples fato de você ter contato com aquele produto lá, tá lá de boa, abrindo a bolacha, quando você termina de abrir, sai um mosquito dali, né? Ou como aconteceu um caso também, um preservativo dentro de um extrato de tomate, né? O cara abriu, tá jogando o extrato lá na panela, de repente, sai uma camisinha. Será que isso por si só gera um dano moral, ou você não tem como falar em dano moral aqui se a pessoa não se alimentou com aquilo ali? Alimento que tem um objeto estranho qualquer, ele por si só é causa para gerar dano moral em ré ipsia, ou você não teria o dano moral a não ser que a pessoa tenha ingerido aquele alimento ali? E isso vai passar por toda uma controvérsia no STJ e, se eu não me engano, foi 2018 ou ano passado, teve um último julgado, inclusive que depois veio por um informativo, que confirmou que o simples fato de ter um objeto estranho no seu alimento, ele já é causa para você sofrer o dano. E eu concordo, porque senão você teria, e aqui lá no direito do consumidor a gente trabalha com a chamada teoria da qualidade. Aquele que oferece alimento, ele tem que zelar pela qualidade daquele alimento. E a qualidade é aqui não só a segurança, de que foi bem preparado, que passou pelos cuidados, mas também com relação a essas possibilidades de ter ali algo que acaba tornando aquele alimento impuro, né? E a partir do momento que surge sei lá, um objeto estranho, um bicho, uma cabezinha, ou seja o que for no seu alimento, é uma demonstração de que aquela empresa descumpriu a teoria da qualidade. Ela não zelou pelos cuidados que deveria. E pode ser que você, se é um consumidor frequente daquela marca ali, tenha ingerido alimentos lá atrás, sem perceber que tem esses objetos. Então, tudo isso vai contra o que a gente chama de legítima expectativa do consumidor com relação à qualidade que aquela marca oferece nos alimentos, né? Inclusive, em Rio Verde, essa semana, se eu não me engano, teve uma notícia aí falando da questão do BRF, com problemas na sistema de água, alguma coisa assim. Então, é comum a gente ver as empresas de alimentos tendo problemas com relação à qualidade daquilo que oferece no mercado. E aí o STJ veio... pois é. E aí vem o STJ falando o seguinte: olha, essa violação do dever de qualidade que vai colocar o consumidor aí em risco, né? Porque, poxa, imagina aí, você compra um determinado alimento e aí quando você tá para consumi-lo, você descobre que tem, né, alguma coisa estranha ali, né? Não sei se vocês já perceberam, mas iogurte, esses sucos de caixinha, tudo isso não vem numa caixinha toda fechada ali à toa, né? Geralmente é para ocultar qualquer tipo de objeto esquisito que possa ter dentro dali, né? Se vocês tiverem, por exemplo, a oportunidade de conversar com alguém que já trabalhou nessas empresas que fazem suco de caixinha, você vê que vai tudo ali. É fruta podre, cai. Não, nem ketchup, nem extrato de tomate, né? Porque vai tomate, vai rato, vai o que vai caindo ali, vai moendo. E
E veja que isso é comum, porque quando você vai trabalhar com produção em massa, é muito difícil você ter esse controle, né? É muito complexo você pegar lá, vamos pensar aí, 10, 30 carretas de tomate e ver se não tem no meio daqueles tomates ali uma cobra, por exemplo, né? É muito complexo. E aí, quando você pensa em uma cobra em várias toneladas de ketchup, né, ela acaba sendo algo insignificante. O problema é quando você toma ciência daquilo ali, né? Você abre o seu produto ali e tem, sei lá, a cabeça de um rato, né? Aí é o problema. E aí é onde entra o sabor diferenciado, né? E vejam que é nesse sentido que o STJ ele vai, portanto, pelo menos assim, o último entendimento que ele teve é que um objeto estranho em um produto, em um alimento, ele por si só gera o dano moral àquele consumidor que tomou contato. E isso porque você tem uma violação, como eu falei, da teoria da qualidade, já justamente tendo aquela ideia de que você precisa dar um caráter não de punição, mas um caráter pedagógico ali para que a empresa tome maior cuidado e tenha maior zelo, né? Aquele produto que foge à teoria da qualidade, ele é um indicativo de que o sistema de qualidade ele precisa ter uma revisão a ponto de você evitar esses danos. Então, assuntos, colocar aqui, objeto estranho em produtos alimentícios. Então são questões interessantes, questões polêmicas, que vão trabalhar exatamente com esse dano moral aqui que eu estou falando para vocês, que é o dano moral em ré ipsa, né? Que é aquele que você... Esse é o melhor para quem advoga, porque você só precisa demonstrar a ocorrência do fato em si. Você só precisa demonstrar a existência do dano evento. Então, por exemplo, o dano evento aqui seria, olha, tem aqui vamos pensar aqui o extrato de tomate, dentro do extrato de tomate tinha uma camisinha. Ah, como que você vai provar isso aqui? Você prova tirando uma foto, você prova com uma testemunha que estava com você, então você só precisa provar o evento, você só precisa provar o fato, que é aquele fato que a gente está narrando ali. O dano, ou seja, aquilo que você foi prejudicado, no nosso exemplo aqui, o prejudicado é saber que aquele produto que às vezes você confiava, ele não é tão confiável assim no que se refere à qualidade, ele é em ré ipsa, ele é presumido. Você não precisa demonstrar que você sofreu, né? Ou às vezes o advogado vai lá e coloca um laudo lá falando que se a pessoa tivesse comido, ela podia ficar doente, né? É comum o advogado às vezes cavar essas demonstrações aqui e acaba sendo desnecessário e muitas vezes não sendo muito bem vistas pelo juiz, porque o dano moral ele é aqui em ré ipsa, né? Você vê muito isso aqui, ó, em negativação do nome da pessoa feito de forma indevida. Então a pessoa, como o Flávio falou aqui, vai fazer uma compra, aí chega lá, pede para parcelar, fala, olha, não tem como parcelar porque o seu nome está negativado. Aí fica bravo, olha, mas eu sempre paguei em dia, não tem nenhuma restrição e tal. E aí realmente foi isso que aconteceu, ele foi negativado de forma indevida. Isso já gera o dano. O que a gente vê nas iniciais? Aí o advogado coloca lá assim, e ele foi humilhado, e ele foi exposto perante todos, e sofreu, e entrou em depressão. Isso é conversa fiada. Isso não vai dizer assim, não vai mudar nada, e vai só dar um ar de que você está inventando naquela petição ali. Veja, o fato, evento danoso, ele precisa ser demonstrado, por óbvio. Você tem que demonstrar que o seu nome foi negativado de forma indevida. E aqui nesse exemplo que você tomou conhecimento disso, a partir do momento que foi fazer uma compra e teve lá a restrição. Fora isso, não precisa mais provar nada. Por quê? Porque a consequência lógica de você ter uma restrição no seu nome é você, obviamente, ter a sua honra, a sua moral, a sua fama ali violada. Beleza? O que a gente precisa fazer? Falamos do dano extrapatrimonial, breve histórico, quanto a pessoa atingida, quanto a necessidade. A gente pula para um novo ponto aqui. E aqui já falo para vocês que será algo bem breve, porque aqui a gente entraria no mundo sem final, que são as novas espécies de danos extrapatrimoniais ou morais no sentido lato. Então vamos trabalhar aqui com
o que nós estamos denominando de novas espécies de dano. Esses danos que nós estamos chamando de dano moral ou extrapatrimonial. Caramba. Vamos lá. Primeira nova espécie aqui que a gente pode chamar é o dano estético. Então veja o seguinte. Todos esses danos aqui, que eu estou falando para vocês como novos danos, no fundo, eles têm uma relação com o dano moral amplo, né? Por quê? Porque existe a violação de um direito fundamental ou de um direito de personalidade, enfim. E foi inclusive essa pergunta que eu fiz para o professor Marcos. A ideia é que quando você cria novas espécies de dano, isso aqui pode facilitar não só o advogado no momento em que ele vai narrar o fato, mas também o juiz identificar, olha, isso aqui foi um dano moral, mas não foi um simples dano moral, foi um dano moral do tipo dano estético. E a gente vai explicar. O dano estético é a lesão que afeta de modo duradouro o corpo humano, transformando negativamente. Então veja, o dano estético é a lesão que afeta de modo duradouro o corpo humano, transformando-o lentamente. Veja que aqui não há relação, vou colocar assim, cuidado, não há relação com humilhação ou mesmo desgosto. Aqui é uma questão estética mesmo, uma lesão que transforma o corpo de forma negativa. O que a gente pode tomar como exemplo aqui? O exemplo é aquele sujeito que, vamos pensar aqui em um caso que infelizmente é muito comum. O término de um relacionamento, o homem vai lá e joga, sei lá, soda cáustica na namorada, né? Então causa queimaduras no rosto, na face da pessoa, ou às vezes solução de bateria também, que é um produto extremamente que gera queimaduras, enfim. Então, ou mesmo um caso em que envolve ali amputação, né? Se eu não me engano, o próprio Cristiano Chaves no livro ele trabalha com um exemplo daquele Las Grael que sofreu uma amputação, né, de um acidente. Então veja, o acidente ele gerou para aquela pessoa um dano estético, ela teve que amputar a perna, ou seja, de modo duradouro o seu corpo ele foi transformado de forma negativa, ele perdeu ali um determinado membro do corpo, né? Os exemplos aqui são vários, né? Vamos imaginar aqui um médico que fazendo cirurgia deixa a pessoa às vezes cega, né? São os exemplos aí que a gente pode trabalhar com o dano estético. Basicamente é isso, então veja, o dano estético ele é um dano moral, como eu falei para vocês, por óbvio é um dano que viola direitos da personalidade, viola o corpo da pessoa ali, a sua integridade física, só que a gente trabalha o dano estético como se fosse uma especialização para facilitar no momento em que você vai fundamentar, no momento em que você vai justificar, olha, foi um dano, mas foi um dano do tipo estético, né? E o interessante é que você tem, inclusive, uma súmula, essa súmula cai muito em provas, que é a súmula 387 do STJ, que diz que é cumulável o dano moral e o dano estético. O que significa? Significa que é possível você ter em uma decisão, em uma sentença, o reconhecimento da indenização por dano moral e a indenização por dano estético, uma somatória de um e outro, né? Isso aqui é bem interessante porque, na verdade, os danos, eles não, como o próprio professor Marcos ele falou na aula dele, né? Às vezes você tem uma violação do tempo em si e você tem outros danos que são somados ali, né? Vamos imaginar que além do tempo a pessoa foi maltratada, foi xingada, foi humilhada, então você foi exposta, né? Tiraram foto dela ali, sei lá, filmaram ou agrediram, né? Você teve um dano à integridade física. Então você tem a possibilidade de um mesmo fato ele somar vários danos.
E aí essa súmula do STJ ela vem exatamente confirmar isso. É possível que em um mesmo caso você tenha o dano moral e o dano estético. Os tipos de danos eles não vão se excluir, né? Você pode somar danos aqui. Um outro tipo de dano legal que a gente pode trabalhar aqui é o chamado dano ao lazer, também chamado de frustração de férias. Qual é a ideia aqui? É a lesão de um projeto de descanso ou lazer. Então veja, qual que é a ideia aqui? A ideia é que em algumas situações, isso aqui muito nas relações de consumo, você tem uma prática que acaba impedindo a pessoa de curtir aquilo que é um lazer, um descanso. E lembrar que quando a gente fala em lazer, ele no fundo, deve ser reconhecido inclusive como um direito fundamental. Quando você pega lá, por exemplo, o salário mínimo, né? O salário mínimo ele é necessário cumprir determinados requisitos para você falar de garantir uma vida minimamente digna. Então tem que garantir lá a alimentação, a moradia, a questão de vestimentas, o lazer. Então, quando a gente fala aqui de dano ao lazer, basicamente é aquela ideia de, às vezes você compra um pacote aéreo, junto lá, vamos pensar que você comprou lá na Decolar. Você compra uma viagem, mais um hotel, mais uma, sei lá, um determinado passeio, né? E aí quando você chega lá, você faz a viagem, então você chega lá, não, seu nome não está aqui não. E aí você tem todo um problema envolvendo aquelas férias, aquele lazer, aquele passeio, e aquilo acaba sendo frustrado, né? Você tem vários problemas envolvendo aqui. Eu fiz uma inicial esses dias com um caso bem interessante de uma parente minha que tinha comprado passagens, tudo organizado a viagem para ela queria participar da missa de Páscoa lá na Itália, não sei bem direito como que é. E aí o que aconteceu? A empresa, sem qualquer justificativa de aviação, ela simplesmente cancelou o voo um dia e possibilitou que ela voasse só no outro dia. Então veja, além de tomar dela o tempo, então veja, ela, vamos pensar assim, ela perdeu um dia, que foi esse cancelamento do voo, você ainda teve aquela viagem que tinha como passeio máximo, que seria a missa, e veja, uma pessoa extremamente religiosa. Isso aqui é legal porque para mim, e para a Itália, a última coisa que eu ia fazer era ir numa missa. Mas para ela, a missa era a razão daquela viagem lá. E aí, quando a empresa ela cancela o voo, e aí cancelou sem qualquer justificativa, óbvio, se tivesse, por exemplo, uma pandemia, se tivesse um caso fortuito, uma força maior evidente, externa, não controlável pela empresa aérea, ela poderia se eximir disso aí. Agora, como não houve nenhuma justificativa para aquele cancelamento, a empresa passa a assumir a responsabilidade aqui. E aí o pedido foi, portanto, o dano à frustração de férias, né? Aquela viagem que teria como seu ápice, o seu máximo, a missa de Páscoa, ela foi totalmente frustrada porque houve um cancelamento de voo ali. Então você poderia trabalhar com esse dano ao lazer também, que já é conhecido como frustração de férias, que já é também reconhecido pela jurisprudência, né, como um tipo de dano. E aí eu insisto com vocês, todos esses danos aqui, repito, são tipos de dano moral, mas que você gera uma especificidade um pouco maior para garantir aí uma segurança jurídica e ao mesmo tempo garantir maior, vamos dizer assim, descrição no momento da fundamentação da decisão ali, ou mesmo da petição inicial. Então, além do dano ao lazer, a gente pode mencionar aqui também o dano existencial, que eu já até mencionei ele aqui, de forma bem rápida. E, assim, também de forma bem resumida, a gente poderia dizer que o dano existencial é a violação de forma duradoura, ou permanente, seria melhor, a um projeto de vida. E aqui os casos de dano existencial, e aí quando fala de existencial é realmente trazendo essa ideia de existência mesmo. A pessoa que tinha um projeto de vida, um projeto da sua existência ali como
como sendo cumprido, ela é rompida e não existe mais a possibilidade daquilo por conta de uma lesão que ela sofreu. Os exemplos surgem principalmente aqui do direito do trabalho, né, em acidentes de trabalho. Então a pessoa que fica tetraplégica, a pessoa que fica estéril, no caso da mulher, trabalhava com os produtos tóxicos lá e químicos que acabaram gerando nela infertilidade. Então, às vezes, o sonho daquela mulher era ser mãe e a partir do momento ela se torna estéril em razão daquele dano ali, né? Em razão daquela atividade que ela desempenhava. Tem os casos da pessoa que adquire câncer, porque esse é caso até bem legal, que o cara, ele tinha, a função dele era experimentar os cigarros, era uma coisa assim. E aí, com o tempo, ele acaba contraindo um câncer de pulmão, e aí ele quer imputar a responsabilidade à empresa. Existe toda uma discussão dentro do direito do consumidor, se o consumidor teria direito a uma indenização quando ele tem um câncer, né, provocado pelo cigarro. Então, o dano existencial, ele está nessa ótica aqui. Uma violação que gera de forma permanente, a violação de forma permanente é um projeto de vida. Aquela pessoa que tinha... O caso que eu acho bem interessante é o caso da pessoa que fica estéril, né? Que tinha um grande projeto de constituir uma família, de ter um filho e tal, e por razão qualquer aqui, ele se torna estéril e não tem aquela possibilidade ali. O próprio professor Nelson Rosenwald, ele já vai construir aqui dentro do dano existencial como um grande grupo, né? E é bem legal o raciocínio que ele faz naquele artigo que eu mandei para vocês, ele explica isso de forma bem mais detalhada. A gente poderia acrescentar aqui, para não dizer, o próprio dano pelo tempo, como o próprio professor Marcos expôs para nós. Aqui a teoria do desvio produtivo. E aqui, apesar dele ter iniciado esse raciocínio com o desvio produtivo do consumidor, a gente já tem essa teoria sendo ampliada, né, a outros setores, como o próprio âmbito trabalhista, ou mesmo como o próprio âmbito administrativo, prestação de serviços públicos, por exemplo. Então, aquele tempo que a pessoa teve como prejuízo ali, em razão de uma má prestação da outra parte, feita de forma deliberada, com a intenção de realmente não resolver o problema. Seria um outro exemplo ali. A gente tem mais algumas espécies de dano que precisamos trabalhar, mas a gente continua isso na próxima aula para poder fazer de forma mais completa, dado aí o nosso tempo. Beleza? Então é isso. O que a gente tinha para abordar hoje era esse tipo de danos. A gente continua falando dos próximos danos na próxima aula. Se tiver curtido, dá uma curtida aqui, dúvidas nos comentários. Até a próxima aula. Valeu!